Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Boa tarde, Milton. Como é que vai, Ronald Gimenez? Eu sei que você tá com a cabeça em... Boa tarde, Manuel. Como é que é, Manuel? Como é que vai Uberaba? Vai alcançar Uberlândia quando? Em que sentido? Ó, de tamanho. Não, pra quê? Pra quê? Larga dessa. Bom, eu não vou entrar na briga porque eu sou cidadão das duas. Mas o negócio é o seguinte, o senhor está com a cabeça inchada, mas eu quero falar uma coisa séria. Ontem, por coincidência, eu estava vendo um documentário envolvendo um cara chamado Cassius Marcellus Clay, o nosso Muhammad Ali. E ele, com uma lucidez extraordinária, ele estava protestando contra, olha, por que a peste tem que ser chamada de peste negra? Por que a nuvem negra é mau sinal porque vem aí muita chuva? Entendeu? Então ontem, na quarta-feira, eu lembrei disso e não falei que foi uma quarta-feira negra para o futebol dos pequenos, dos grandes e dos médio-grandes. Entendeu? Porque, olha, esse documentário eu queria recomendar a todo mundo, porque ele realmente deu um show. Cassius Marcellus Clay, que eu vi durante 3 minutos de costas lá em Midtown, Nova York, em 1996, 1996, quando da primeira Blizzard, a Blizzard 96, foi a maior nevasca até então em Nova York, no hotel Essex House, entendeu? E ele estava ali já sabe, tremendo e tal, estava com a bolsa da Olimpíada de 96, foi aonde mesmo? Foi em New Orleans ou coisa parecida? Qual? A de quando? De 96? Atlanta. Atlanta, então. E ele estava segurando a Verônica, a mulher dele, e o cara, aquele careca só no cucuruto que ficava no corner com ele, os dois estavam fazendo check-out lá no hotel, e os turistas do mundo inteiro hipnotizados. Já contei essa história, né? E ele ficou ali meio que tremendo e tal, e nós estávamos sem a máquina de tirar retrato, porque o Fábio, meu filho do meio, estava com sinusite e a máquina estava no carro, estava lá no quarto dele. Então, eu vi esse homem de perto, sabe? Meio de lado e de costas. Porque ele me deu uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida quando ele ganhou do Foreman, de virada, naquela luta em Kinshasa, nos Aires, aquele negócio todo. Mas, enfim, esse documentário recente dele, que agora produziram, tá aí, ou pode ser velho, não sei, peguei pela metade, ele dá um show. Por que tudo tem que ser negro? Tarde negra, noite negra, peste negra, entendeu? Então, ontem... um colega ia falar, né? Nossa, que quarta-feira negra para o futebol. Eu falei, não, meu filho, não fala isso não. Entendeu? É uma quarta-feira infeliz para os times grandes, para os semigrandes, e triste, e para os pequenos. Os pequenos e os médio-pequenos também. Então, é uma lição de Cassius Marcellus Clay, que ele enfrentou, né, até o exército americano. Ele mudou de nome e não foi servir o exército porcaria nenhuma. Lutar lá no Vietnã, se negou aí ao Vietnã. E jogou num Rio a medalha que ele ganhou nos Jogos de Roma. Não, isso eu não sabia. Jogos Olímpicos. Ele jogou num Rio, mas foi porque ele foi impedido de permanecer num bar de estrada, né? E o Estadão disse exatamente que ele não podia ficar por causa da cor da pele. Nossa Senhora. Agora, você falou do futebol, eu queria fazer uma pergunta para você. Mas enfim, foi uma quarta-feira terrível, ruim, para os chamados grandes ou ex-grandes. Deixa eu fazer a pergunta para você e para o Ronald. Vocês são técnicos, treinadores de futebol, estão lá dirigindo o time de vocês. Então, dali 30 e poucos do segundo tempo, cresce a possibilidade de pênaltis. A possibilidade vai crescendo, segundo a segundo. Vocês tirariam o melhor cobrador de pênaltis do time? Quero esse cara até na seleção brasileira, Rafael Veiga. Não tiraria nunca. Ô Zaidan, posso fazer um contraponto nessa ideia? Claro. Eu acho que o maior espanto não é o Abel tirar o melhor batedor. O meu maior espanto é os outros 10 serem absolutamente incompetentes de colocar a bola para dentro. Assim, mas Ronald, você concorda? O cara bateu 13 pênaltis até hoje no Palmeiras. Sim, fez fez os 13. todos. Sim, o Luiz o Luiz Adriano bateu 8 e perdeu 6. Podia falar, não, mas é que ele pensou em ganhar o jogo. Sim,
Mas ele estava 1 hora tentando pelo menos Sim, empatar. aí faltando 10 minutos ele tira o cara que é o melhor O batedor. melhor cobrador de pênalti. Não, e aí nesse ganha aspecto, 4 sim. pênaltis. Não é? E faltou um, né, Mendo? Faltou um, entendeu? Quer dizer, o Rafael Veiga teria convertido o pênalti dele. Então, ele se ele fosse o primeiro ou o décimo, sei lá. O goleiro Diego, né, Diogo, que foi do Vasco da Gama, aliás, eu vi ele na televisão Diogo. ontem, achei que ele tinha 18 anos, mas não, ele tem cara de 18, mas já tem 30, 34. ela vai, entendeu? 34. Mas ele bateu Começou um no pênalti. Vitória. Ele bateu um pênalti com uma categoria e bateu. Ele fez o gol e defendeu o outro. Ele foi um grande herói, viu? Esse cara, o Cimate, ágil que a germa, vai ter que pôr ele domingo no Domingo Esportivo Bandeirantes. Ô, Milton, Fiquei fã do Diogo. e bateu o pênalti num goleiraço, né? Porque isso aí afeta o cobrador. Ele olha no Ele gol, foi tá o que Everton. melhor tirou o Everton da jogada. Ele foi o que É. melhor deslocou o Everton. Esse goleiro do Palmeiras é bom demais também, viu? Mas a verdade é que foi realmente terrível. O Corinthians tem um trauma em relação ao Atlético Goianiense, mais ou menos como aquele que ele tinha contra o Pelé, quando o Corinthians pegava o Santos do Pelé. O Atlético, como é que é, Zaidan? 9 pontos, o Corinthians perdeu 7, não fez um gol nesses jogos todos com o Atlético Goianiense. Isso é uma vergonha, pô. Tomou 2 3, pela né? Copa do Brasil, 1 pelo Brasileiro. O Atlético Goianiense marcou 3 gols e não tomou nenhum. Agora, eu fiquei com pena do Cruzeiro. Eu que tenho raiva do Cruzeiro desde 1º de dezembro de 66, eles ganharam de nós com Pelé e tudo 6-2 na Taça Brasil lá no Mineirão, na quarta-feira. Eu vou dizer uma coisa pra você. Ontem deu pena. O Juazeirense e a emoção dos jogadores do CRB ontem no campo maravilhoso do Palmeiras e também do Juazeirense. Finalmente eu aprendi a falar o nome desse time. É uma coisa bonita. A Copa do Brasil, ela é maravilhosa. O Santo André foi campeão, o Paulista Jundiaí foi campeão. Que coisa linda a Copa Juventude, do Brasil, o né, Criciúma. Mendonça? Juventude. O Criciúma Só do que o Filipão, Juventude, né? Só que o Juventude, ou o Criciúma sim, com o Jairo Lenz na ponta esquerda. Juventude Quem no Maracanã lotado. Contra o Botafogo, quem levantou o Filipão no cenário nacional foi aquele timão que ele montou lá em Criciúma, Isso entendeu? mesmo. O Jairo Lenz, pra mim, se jogasse pra cá, tinha jogado na seleção brasileira. Agora é o seguinte, meu Deus do céu, como é que pode? Olha, e a emoção dos jogadores desses dois times nordestinos, imagina Mas aquela lá. bola entrou, hein? Entrou 1,5 km. Entrou A do Cruzeiro, Zaidan, no final? Cruzeiro, Aquela no finalzinho que depois deu na trave? Entrou 1 quilômetro. Não vi a confirmação, então entrou a bola. Não Entrou precisou nem e- confirmação. Tem Foi de uma ter coisa VAR na Copa do Brasil, escandalosa. Que Não entrou, dá, entendeu? né? Viram duas competições diferentes, né? Uma com VAR e Então, outra sem VAR, né? Aí o João Paulo Capelanes Camargo, esta víbora, fala assim, nossa, o Cruzeiro tá numa fase, faz gol, a bola entra 1,5 km, o juiz não dá. Ele tá igualzinho àquela história do urubu de baixo que faz no urubu de cima. Tem isso. Vamos pros palpites? Não. Eu queria falar com o Ronald Menes de novo, porque eu assisti também. Porque hoje eu sou um aposentado, né? E eu peguei por meio um documentário sobre a Jovem Guarda, né? Jorge Friedman, sabe, esses nomes que eu já tinha esquecido. Erasmo Carlos comandou o evento, porque o Roberto Carlos não quis participar, entendeu? Um negócio de 40 anos aí, sem dúvida alguma. A Vanderleia, entendeu? E outros nomes que, sabe, o Rony Von, que não era bem da Jovem Guarda, mas meu bem, entendeu? Ele também teve grande participação. E no fim... Não vou nem pedir pra você repetir. Não, mas no fim nos letreiros estava assim, muito obrigado a todos que colaboraram, menos o Monarca que não quis participar. O Monarca é o Roberto Carlos. Ô Milton, o Ronivon fez parte, sim, ele foi um cara importante, é que ele era novinho e surgiu um pouquinho depois, né? Mas ele explicou que ele era o príncipe, né, para concorrer com o rei. Isso, Ele explicou que ele não era bem da Jovem Guarda. Mas é que viveu o momento, né? Exato, pô. Eduardo Araújo, eu conheci lá no Rancho 53 da Castela, ele cria mulas e burros. Tem um monte, tem o Ed Wilson, tem o Rony Cord, tem... Golden Boys, tem a Martinha, enfim, tem gente a pra Martinha, Renato e seus Bluecaps. Leno e Lilian. Leno e Lilian, apareceu só o Leno, entendeu? Inclusive ele morreu lá em Nova York, né? Assassinado, lá o Leno. Confesso que não sei. O Leno? Você falou do Leno. Meu Deus do céu. Eu tenho que tentar não me ater com a absoluta precisão da verdade das coisas que o Milton fala. Agora, se igual o o Dirceu Maravilha. Ele tem umas referências assim do passado, né? Que ele usa, nas transmissões e tal. Aí ele, de repente, ele fala assim: esse cara
vai ficar mais famoso que o Ângelo Máximo. Só para terminar essa fora do futebol aí, o domingo eu estava entrevistando o Vitor, goleiro do Santos e do Cruzeiro, que é marchand, ele foi criado dentro do ateliê. Ele deu uma entrevista espetacular, boa, mas o melhor foi quando eu falei para ele, o meu caro goleirão Vitor, Cláudio Zaidan de Uberaba está perguntando aqui no meu WhatsApp, quem cortou a orelha do Van Gogh? Aí ele falou que o cara tava com todas as doenças do mundo e tal, e ele mesmo cortou a orelha dele, respondendo o Zaidan. O Zaidan tá preocupado com a orelha do cara. Eu vi as obras não fiz essa pergunta. Mas eu botei na tua boca. Você tem mania de atribuir responsabilidades, né? Mas olha, o Cimate... Peraí, o Cimate fala, olha, Vitor, o goleiro. Mas quem Vitor? Não, Vitor do Santos, sabe, mas foi na lata, assim, aqui no ponto. O Vitor do Santos, do Cruzeiro, pensei comigo, isso aí não vai dar nada. E acabou dando uma entrevista sensacional. Não, e ele falou que mora na cidade de Fortuna de Minas, que tem 3.300 habitantes, e outro dia teve uma lei lá, Mendô, que é a seguinte, todo mundo hoje tem que soltar seus passarinhos. É a única cidade do mundo que não tem nem um passarinho preso. Parabéns pra cidade. Achei lindo isso. E produz uma pinga boa lá. Você gosta de uma pinga, né? Aí sim. Palpites. Grêmio, o Brasiliense e Grêmio tá 0x0. O Grêmio ganhou a primeira 2x0. Grêmio, né? Grêmio 2x0 de novo. 7 da noite, Atlético e Remo. O Galo ganhou a primeira 2x0. 4x1 pro Galo. Quero ver essa aqui, ó. Primeiro jogo foi 1x1. Hoje tem de novo, Ceará e Fortaleza. Esse jogo nunca empata, nunca tem expulsão. Vai ser 0x0. E vai para os pênaltis, então. E nos pênaltis ganha o Ceará por 7x6. Tá. 9h30, jogo de volta, Inter e Vitória. O Inter ganhou na Bahia 1x0, hoje é em Porto Alegre. Inter 3x1. E, para finalizar, esse é da primeira rodada. Eles não se enfrentaram ainda. O Coritiba jogando contra o Flamengo. Ué, não teve o jogo outro dia no Rio? Não, o Curitiba foi operado no jogo com o Botafogo, é tanto campeonato. Ele vai perder hoje o Curitiba de 2x0 e na volta perde de 4x0. É isso. Tchau, Milton. Tá, o Ronald Menes, o George Friedman, eu lembro dele, era um cara grandão, sabe? E ele mandou um abraço pra você, porque você cultua a música brasileira. Muito obrigado, Milton. Tchau. Valeu.